te toca nesta hora. Deixe o Espírito Santo falar aos seus ouvidos. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nesta hora. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu transbordo em nós nesta hora. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por este fogo que incendeia a nossa alma, que queima os nossos corações nesta hora. E nós sabemos que ainda tem muito a realizar no meio de nós. Você vai abrindo os seus olhos, assim como você está, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Espírito Santo. Te convido agora, em nome de Jesus, a erguer os seus braços sobre o nosso irmão, ele que vai estar partilhando a palavra para nós nesta hora. Vamos pedir esta mesma graça do Espírito Santo, este mesmo Espírito que te tocou, este Espírito Santo de Deus que derramou sobre você este fogo do Espírito Santo, que possa ser derramado também sobre a vida deste servo agora nesta hora. Vem, Espírito Santo, solte a tua voz no Espírito, igreja, em nome de Jesus agora, e ore sobre este servo agora, pedindo agora a graça do Espírito Santo que possa derramar sobre ele através desta palavra. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre os lábios dele, sobre o ouvido, toca todo o coração, todo o seu, Espírito Santo. Toma este teu servo em tuas mãos agora, Espírito Santo. Conduz agora, Espírito Santo, este teu filho, Espírito Santo de Deus. Vem sobre ele, derrama, Espírito Santo, a tua unção, derrama sobre ele este fogo que devora. Queima, Espírito Santo de Deus, faz transbordar, Espírito Santo de Deus. Ora, lavara, chore, ela cantará, lavara, chore, ela lavara, ela chore, ela lavara, ela lavare. Cantará, ela chore, ela cantará, lavare, ela xandará, lavare. E nós te pedimos, ó Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, te pedimos, ó Mãe querida, que a Senhora interceda agora sobre a vida deste filho. Oremos, igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todo espírito maligno que anda pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, Renovação Carismática Católica. Boa tarde, meu povo. Eu me chamo Robério Souza, tenho o sacramento do matrimônio com a Nancy. Deus nos concedeu a graça de 3 filhos, o Marcos André, o Felipe e o Pedro. Eu posso dizer, diferente dos demais, né? Esta é a minha diocese, glória a Deus. Essa é a minha forania. Minha paróquia é a paróquia São João Batista, meu grupo de oração, o grupo de oração Javé. Cadê os irmãos do grupo de oração Javé? Eu gostaria que levantasse a mão em nome de Jesus. Irmãos caridosos, irmãos muito caridosos comigo. Feliz estar aqui, irmãos, para proclamar a santa e irrepreensível palavra do Senhor. O tema que vamos trabalhar nessa tarde diz respeito à perseverança. O tema desta pregação, permanecer no caminho. Vamos repetir isso? Permanecer. Permanecer é algo que nós precisamos. Diga para a pessoa que está do seu lado,
você precisa permanecer. Senão, não vem os frutos. Eu gostaria que você já pegasse a palavra de Deus. João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Enquanto você procura, permita-me fazer uma contextualização rápida. João foi discípulo de João Batista. João foi convertido pela experiência. A palavra crer é citada 98 vezes no Evangelho de João. João foi atrás de uma frase do Batista: eis o Cordeiro de Deus. Santo Irineu de Lyon, doutor da igreja do ano 130, afirma que João escreveu o Evangelho quando estava em Éfeso, 90 anos depois de Cristo, e em grego. O Evangelho de São João, diz Santo Irineu de Lyon, é mais espiritual e teologal. Ele finaliza dizendo que a morte de João foi com quase 100 anos de morte natural. Ou seja, nós vamos ler, vamos aprender com o teólogo da igreja, um evangelho que é mais espiritual e mais teologal. Quem encontrou, diga amém. Eita glória, vocês são bons de Bíblia, hein? Então vamos para lá, irmãos. Versículo 1 no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o quê? Glória a Deus. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Repete o Senhor: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Nisso é glorificado meu Pai, para quê? Para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus. Se é para Deus, é mais forte. Glória a Deus. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1699, 1699, vai dizer que a vida no Espírito vivifica a vocação do homem. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui, tudo que o Espírito vai nos conduzir, nos direcionar nessa tarde, não terá nenhuma validade, não acontecerá absolutamente nada na minha e na sua vida, se a gente não observar essa afirmação do Catecismo da Igreja. A vida no Espírito, somente ela, vivifica a vocação do homem. E o que é vivificar, Roberto? Vivificar é dar uma nova vida. Ou seja, se você se encontra morto espiritualmente, o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde é que está faltando vida no Espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado: sem vida no Espírito a gente não vai progredir. Então o que eu e você precisa compreender é que nós precisamos, e é urgente, buscar essa vida no Espírito.
esse vivificar de Deus, se queremos produzir frutos de salvação. E nesse momento, o que essa palavra está falando ao meu e ao seu coração é que nós precisamos, essa igreja precisa de servos que produzam fruto de salvação. Quem crê diz amém. Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Do capítulo 13 de João ao capítulo 17, deixa eu te situar. A Bíblia está falando para nós exatamente do que nós chamamos de tríduo pascal. No capítulo 13 de São João, no rito de lava-pés, é exatamente na quinta-feira santa, e nós vamos celebrar isso daqui a uns dias. Então Jesus está naquilo que a igreja chama dos seus adeuses e despedida. Mas o mestre, antes de ir, ele precisa preparar os seus discípulos. Por quê? Porque ele sabe que esses discípulos vão dar continuidade. Então no capítulo 13 vai lá, João mostra para nós o rito de lava-pés. No capítulo 4 Jesus vai dizer para eles: olha, eu sou o caminho e a vida, não perturbeis o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. E no capítulo 17 ele vai finalizar essa parte com sua oração sacerdotal sobre eles. Mas nós estamos exatamente no meio. Nós estamos no capítulo 15 e lá ele quis falar para o seu povo, ele quis falar para os apóstolos, ele quis falar para os santos de primeira morada, de que a igreja precisa de frutos do Espírito, amém? Então Jesus quis dizer assim: olha, eu estou para passar por tudo isso. No capítulo 18 começa a via crucis de Jesus, a paixão de Cristo, e nós vamos vê-lo morrer e ressuscitá-lo. Mas Jesus antes disso fala para eles: vocês precisam produzir obras do Espírito. Então, o que nós vamos trabalhar nessa passagem e que vai nos nortear é justamente no versículo 1. Eu gostaria que você olhasse para a palavra de Deus que está em suas mãos. Essa palavra produza. Essa palavra que direciona-nos para esta pregação. Irmãos, produza é uma palavra que vem do latim, do verbo produzir. No latim é producere, ou seja, formado pelo prefixo pro, adiante pelo verbo ducere, guiar, conduzir. Literalmente, essa palavra quer dizer para nós: é preciso fazer aparecer os frutos. É pro, é ducere, vai adiante. Vocês vão estar adiante de um povo, e para estar adiante de um povo, vai precisar dos frutos do Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Eu quero dar uma pausa para perguntar: quem está vindo no rebanhão de carnaval pela primeira vez? Levanta a mão em nome de Jesus. Irmãos, olha que monte de gente. Aplauda em nome de Jesus, aplauda. Queridos, eu quero dizer para você que isso aqui é para você, isso foi montado para você. Esses servos que estão aqui é para te acolher. Seja bem-vindo, esse é o seu lugar. Não saia nunca mais da renovação carismática católica. Não saia nunca mais de uma experiência de vida no Espírito. Seja bem-vindo. Então, esse povo que recebe de Jesus essa instrução, sabe que a partir de agora precisam produzir frutos do Espírito. E aí mora um problema, irmãos, é porque nós começamos, mas nós não estamos dando continuidade. Então a vida no Espírito não pode ser mágica. A vida no Espírito nasce primeiramente de uma gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Eu gostaria que você fosse lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 15, bem rapidamente. Isaías capítulo 5. Amém? Na alegoria da vinha, assim está escrito:
Versículo 1, eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possui uma vinha e um outeiro fértil. Ele cavou, tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torrente no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu a graça. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha, diz o Senhor, que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu a graça. Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe, para que ela sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Eu a farei devasta, não será podada nem cavada. E nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens, derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos, diz o Senhor, é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos compreender é que já no Antigo Testamento, um Deus que cuida do povo de Israel, porque a vinha do Deus de Israel, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Mas enquanto Deus cuidava dessa vinha, enquanto Deus tratava dessa vinha, enquanto Deus amava e ama essa vinha, eis que essa vinha não reconhece o amor de Deus. E que o Senhor pergunta e o que poderia eu ter feito ainda mais pela casa de Israel, ou seja, por essa vinha? Isso é um momento de introspecção, onde que nós podemos olhar para dentro de nós, o que o Senhor poderia fazer por mim que Ele ainda não fez? Queridos, o Senhor fez tudo e fará tudo, quantas vezes for preciso, por nós. Então esse fruto espiritual que nós precisamos entregar a Deus, nada mais é do que uma gratidão ao próprio Deus, por tudo o que Ele tem feito e faz por nós, amém? Se você acha que Deus fez e faz algo importante para você, se você acha que a sua vida tem sido cuidada por Deus, então você precisa ter em seu coração um sentimento de gratidão. Eu preciso entregar os frutos ao meu Senhor. É triste, irmãos, saber, e essa palavra é para você que está chegando hoje pela primeira vez aqui. Bem-vindo à vinha do Senhor. Tu és esse ramo, mas não saia dessa videira verdadeira que você encontra hoje, porque os frutos não são seus. Como eu quero dizer para aqueles que têm 50, 60 anos de igreja, de renovação carismática católica, saia da sua autossuficiência. Esse movimento não é seu, esse movimento pertence ao céu, e portanto, comece a trabalhar para produzir frutos para o reino de Deus, aleluia! Nós precisamos sair desse pedestal, porque
Porque a gente tem achado que o Espírito Santo só fala com os experientes. A gente tem achado que o Espírito Santo só fala com quem manda. A gente tem achado que o Espírito Santo, ele é moldado ao nosso bel prazer. Não, não é. O que Jesus disse a João, que é um vento que sopra onde quer e quando quer. E você que está aqui há muito tempo, comece a servir. Dá para ser melhor, dá para ser melhor, dá para trabalhar mais, dá para ser mais humilde, dá para ser mais de Deus, dá para se voltar para Deus. É triste, mas tem irmão que do nada para de servir no grupo de oração e fala assim: olha, os irmãos não foram em determinado lugar. E aí a gente fica dizendo, esse grupo está definhando, as pessoas não são unidas. É triste, mas tem um irmão que só aparece no dia que vai servir. Espera aí, que autossuficiência é essa? Então você é servo do seu bel prazer. Então o dia que o teu irmão está lá servindo, ele não traz fruto espiritual para edificar aquela igreja? Sim ou não? Sim ou não? Ele traz ou não traz? E você não é a autenticação dos frutos do Espírito Santo na renovação carismática católica. Não é e nunca será. Amém? Então nós precisamos compreender que para caminharmos, o que Jesus diz aos seus naquele tempo e a nós hoje, é que nós precisamos buscar e buscar ainda mais a presença de Deus. Nesse versículo de 1 a 8, nós podemos ver o que Jesus pede para nós: fruto, fruto e mais fruto. Ou seja, o que nós podemos concluir é que não tem outro jeito, irmãos. Se você chegou na igreja de Deus, aqui não é lugar de cruzar os braços. Não é lugar de cruzar os braços. E tem gente que acha que vai descansar no céu vai dormir. Não, no céu vai adorar o Senhor, no céu vai louvar o seu nome, no céu vai ter aquela visão beatífica, no céu você vai estar somente diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no céu você vai ver o Cordeiro de Deus, no céu você vai ter aquela experiência de João Batista, no céu você vai ter aquilo que você sonhou e buscou enquanto estava aqui. Então nós precisamos buscar, então nós precisamos ir desnudando. Tem muita coisa velha estragada em nós, e nós trazemos o vício, e nós trazemos aquilo que não é de Deus, e nós conseguimos estragar muitas das vezes, desviar aquele que está buscando ao Senhor. E tem um outro ponto que é muito perigoso: o relativismo religioso. Repete comigo: relativismo. É você achar que você pode fazer tudo e você não pode fazer tudo. Amém? Então nós estamos aqui hoje, eu quero dizer para você, você não está aqui porque você rejeita a alegria. Muito pelo contrário, você está aqui porque você quer a alegria plena, a alegria do Espírito Santo de Deus, que se encontra somente aqui. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí tem gente que acha, não, mas ele não tem alegria, ele devia estar. Não, muito pelo contrário, você tem a euforia, eu tenho a alegria. Alegria é diferente de euforia. Euforia tem data de validade, é 1, 2, 3 dias. Isso aqui não. Tanto é que eu quero falar para você que levantou a mão hoje, esse rebanhão continua no grupo de oração mais próximo da tua casa. Pode ir lá, que o rebanhão já continua já nas semanas seguintes. Então o que o Senhor apresenta para nós é que nós precisamos permanecer. O que é isso, Robério? É preciso fidelidade, irmãos. Fidelidade dói, é ou não é verdade? Então a gente acha que ser fiel é fácil, não é não. Os que têm matrimônio aí há mais tempo sabem disso. Fidelidade em nenhum lugar não é fácil. Fidelidade a Deus, aliás,
toda fidelidade de fato deriva do coração de Deus. Se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel a absolutamente nada. Então, você acha que se você for um dia e mais, se você parar tal coisa, tal dia e voltar, isso não é fidelidade. Isso é oscilação espiritual. Então, o que eu preciso fazer é estar ainda mais aos pés do Senhor. É buscar ao Senhor, porque há uma promessa para nós no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Repete isso em nome de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será. Então o que nós precisamos fazer? Perseverar no caminho. Permanecer no caminho. Precisamos estar lá com vontade. Precisamos estar lá com o coração aberto. Esse rebanhão é um chamado não apenas a começar, mas sobretudo a permanecer no caminho, irmãos. Esse movimento não faria um rebanhão de carnaval somente para você começar a vida em Deus, somente para você conhecer Deus, não. Os servos, os padres, os servos leigos, os padres, as pessoas que estão aqui inseridas nisso, há tempo, orando, intercedendo, não quer somente o seu começar. Essas pessoas esperam o seu perseverar no caminho de santidade, amém? Nós precisamos buscar esse caminho de santidade. E o que acontece é que a gente acha que não precisamos buscar as coisas para ser santo. Não precisamos renunciar para ser santo. Oh, bendito, não tem jeito. Você não vai conseguir ser santo se você não renunciar. O irmão pregava hoje pela manhã, 2015 no catecismo, não há santidade sem renúncia e combate espiritual, e é verdade. Então eu vou ter que viver aquilo que a teologia chama de abnegação. Eu vou arrancar pedaço de mim mesmo, vai doer mesmo, vai ser difícil, eu vou chorar lágrimas de sangue, porque eu não posso ser igual ao mundo. O mundo me quer do jeito que eu estou e que eu permaneça como estou e quer me estragar cada vez mais. Aqui não, o propósito é te levar para o céu. O propósito é fazer você encontrar com o Senhor. É por isso que nós precisamos ir tirando essa roupa velha, manchada, e consertando esse viver, e tirando essa vontade estragada pelo pecado a cada dia. Então nós paramos muitas das vezes achando que as coisas é do nosso modo, e não é do nosso modo. Para compreender um pouco esse texto, a hermenêutica patrística vai dizer que a videira representa o Cristo total, a cabeça e o corpo da igreja. Ou seja, a totalidade do Cristo está nessa videira. Cristo comunica sua própria vida àqueles que permanecem unidos a Ele. A vinha do Senhor, queridos, isto é, a casa de Israel, era muito cuidada, mas não produziu os frutos que o Senhor esperava. Deus espera da minha casa e da sua produzir esses frutos. Deus espera da minha família e da sua produzir esses frutos. E o que o Senhor disse para eles e para nós: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem o Senhor você não vai dar fruto. Sem essa abnegação que eu digo, você não vai conseguir progredir na sua vida de fé. Não podemos fazer como a vinha de Isaías capítulo 5. Eu quero te dizer, o Senhor espera frutos de nossa parte. Lumen Gentium 38 vai dizer que o cristão, nós os cristãos, devemos alimentar o mundo com frutos espirituais. Ou seja, há um mundo aí fora, faminto,
faminto, morrendo de fome, que precisa ser alimentado com frutos espirituais. Isso é um dever meu. Isso é seu dever, Roberto Souza. Bata no peito e diga seu nome. Isso é seu dever. Isso é meu dever. Fala seu nome. Esse é meu dever. Esse é meu dever. Esse é meu dever. Alimentar o mundo com frutos espirituais. E como é que eu vou entregar? Santo Agostinho, doutor da igreja, disse que é impossível a gente entregar aquilo que a gente não possui, amar aquilo que a gente não conhece. Eu te convido nessa tarde, se aproxime do Senhor. Viva de fato uma conversão. Está precisando rezar mais, irmãos. Nós precisamos ser mais de Deus. Nós precisamos nos consagrar ainda mais. A gente precisa buscar a santidade. Não, nós não podemos fazer tudo em nome de Jesus. Nós não podemos ser igual ao mundo. O mundo espera encontrar em nós rostos diferentes. O mundo espera encontrar na sua vida sinais de conversão. O mundo espera encontrar em sua vida, no seu jeito de ser, algo que vai salvá-lo da perdição que está vivendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou nós entendemos isso hoje, ou nós vivemos isso hoje, ou nós não vamos encontrar com o Senhor. Porque a gente acha que dá para ser no automático. Não dá para ser no automático. Eu quero trazer um pensamento de São João Crisóstomo, doutor da igreja, que vai dizer que o cristão que não dá frutos para si, para Deus, vive para si próprio. Ou seja, feche os seus olhos. Pergunta para você, que fruto eu tenho dado para Deus? Senhor, que fruto eu tenho entregue a Ti? Porque se eu sirvo ao Senhor, eu preciso ter fruto. Eu preciso te entregar fruto. Portanto, meu irmão, tem espaço para todos. Você que está ouvindo isso pela primeira vez, repito, tem espaço para você aqui. Tem espaço para você na renovação carismática católica. Deus quer transformar a sua vida. E a você que está aqui há muito tempo, eu te exorto nessa tarde, em nome de Jesus, saia desse estacionamento espiritual que você se encontra. Saia desse estacionamento espiritual. Você ainda tem chama. Foi o Senhor quem te escolheu. Você ainda pode servir, você ainda pode entregar mais, você ainda pode ser mais de Deus. E eu quero te lembrar uma coisa: Deus não te cortou, Ele apenas te podou. E te podou para quê, igreja? Para que dês mais frutos. Então abre essa cara fechada. Não, eu não vou lá não, porque aquele grupo tem agido desse modo comigo. Não, você não foi podado pelo Espírito Santo de Deus. Você não foi cortado, você foi podado, porque Ele continua esperando mais frutos de você. Entenda isso, servo que descansa na sua autossuficiência. Volta para Deus. Você não pode dar fruto por si mesmo. Você precisa estar ligado a essa videira. Eu e você precisa estar nessa videira. Eu quero encerrar dizendo que Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico da igreja, vai dizer que permanecer em Cristo é viver em estado de graça. E para você compreender o que é isso, para você viver em estado de graça, querido, vai ficando em pé em nome de Jesus. Para você viver em estado de graça, você vai precisar de vida sacramental. Sabe o que é vida sacramental? Em primeiríssimo lugar, a Santa Missa. Você vai precisar do sacramento da penitência. O tribunal perfeito e justo da igreja. O tribunal do céu que o Senhor entrega para nós aqui. O sacramento da penitência e da confissão. Entra um acusado e sai um inocentado toda vez que você se põe de joelho diante do sacerdote. In persona Christi capra, na pessoa de Cristo cabeça. E São Pio de Pietrelcina vai dizer que no sacramento da penitência o sacerdote administra sobre nós
o sangue de Cristo. Você vai precisar disso. Volte à vida sacramental, volte à confissão, volte à Santa Missa, vai aos sacramentais, se apegue com Nossa Senhora, não esqueça seu santo terço, a arma poderosa contra o diabo. Expulsa o diabo da sua casa, expulsa o demônio da sua tenda, com o terço na mão. Ele não vai resistir, não vai. E para que tudo isso aconteça, queridos, nós precisamos pedir a presença habitante, a glória habitante de Deus no meio de nós. Feche seus olhos, cantemos pedindo que a glória habitante de Deus, a Shekinah, nos dê a força para sermos novas criaturas. Senhor, recebe, Senhor, recebe-nos nessa tarde, nos fortaleça, Senhor, porque nós iremos entregar frutos, porque o Teu Espírito vai trazer para nós, porque nós seremos a partir de hoje novos servos, novos católicos, novos carismáticos, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Aleluia, verdade. Quero viver esse amor, Viva, querido, apaixonado, um adorador. Sei que é do e de lá que vem da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra tremer, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah. é avivamento, queridos. O Senhor nos aviva nessa tarde. Eis a promessa de Deus. Canta. Uma aliança real, nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirar pra sobreviver. Igualzinho, Senhor, igualzinho. Aviva em mim esse amor, para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Então desce do céu sobre nós. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra tremer, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Levanta seus braços. Pede a Shekinah de Deus sobre você nesse momento. Então você pode dizer: venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Eu preciso ser mais forte, Espírito da verdade. Vem Espírito Santo sobre mim, transforma-me nessa tarde, Espírito.